paz do Senhor para todos os irmãos que estão sintonizados na rádio Esperança de Porto Alegre, AM 1390. Estamos iniciando mais um programa Restauração, programa este que é produzido pela Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, que tem a sua sede situada aqui na Avenida Farrapos, número 312, praticamente no centro da cidade de Porto Alegre. Queremos convidar você a estar conosco hoje à noite, terça-feira. Hoje é dia 28 de janeiro, terça-feira, nosso culto de ceia, Santa Ceia do Senhor. Aqui na nossa sede internacional, queremos convidá-lo a estar conosco. E você que é membro da igreja não deve faltar ao culto e também trazer o seu quilo, né? Porque nós temos muitas famílias necessitadas, devidamente cadastradas ali na Abrace, né? E a igreja, então, ajuda essas famílias com cesta básica mensalmente, né? Então, a vida da pessoa, uma família aí que o pai ficou desempregado, enfim, sofreu algum infortúnio, né, por alguma razão, estão necessitando. E a igreja, então, estende a mão. Isso é tudo cadastrado ali, tudo certinho. Então, você pode nos ajudar a fazer essa obra social. Muito bem, quero pedir aos irmãos que estão videologados no canal do YouTube, Rádio Restauração Online, também saudamos a todos com a paz do Senhor. Pedir que você imediatamente deixe o seu like e compartilhe a programação com todos os seus contatos. Vamos fazer essa programação chegar ao maior número de pessoas para que o canal da igreja seja divulgado, a obra de Deus seja difundida e, quem sabe, né, uma alma seja salva através das mensagens que são ministradas aqui nos programas da nossa igreja. Muito bem, hoje nós vamos ter um convidado especial, né, de longe, né, daqui a pouquinho vai estar conosco. Muito bem, trabalhos técnicos aqui na nossa rádio Restauração, aqui no estúdio, a irmã Tainê. Lá no estúdio da Rádio Esperança está o irmão Isaac, a quem nós também mandamos uma saudação toda especial. E também informar que o nosso presidente da nossa igreja é o pastor Humberto Schmidt Vieira. E o nosso diretor de comunicação e relações institucionais é o pastor Rodinaldo Goulart. E é isso aí, são essa equipe aí. O nosso presidente, o nosso diretor e o operador já tinha falado. Às vezes dá um branco assim, né? Nós estamos aqui ao vivo na Rádio Esperança, no estúdio da nossa igreja, aguardando a entrada do nosso convidado. Lembrando mais uma vez que hoje à noite temos um grande culto de ensinamento da palavra com ministração da Santa Ceia. Quem sabe você pode pensar assim, né? Alguém pode pensar, né? Ah, mas eu não estou na comunhão da igreja, então eu não vou no culto que a Santa Ceia. Não, você está enganado. Venha, porque você vai ouvir a palavra, você vai ouvir a mensagem, você vai estar inserido naquele ambiente espiritual e Deus vai falar contigo, certamente você vai tomar uma posição de retornar para a comunhão da igreja, né? E é tão bom, né, Matanê? Tão gostoso nós estamos na comunhão da igreja, participando do corpo de Cristo. Tem dificuldades? Tem. Tem as lutas? Tem. Mas, como ministrou o pastor Edson no domingo aqui, não sei se a Matanê estava no culto, né, aqui na nossa sede, Jesus estava no barco. A tempestade veio assolando, mas Jesus estava no barco. Estava ali, né, em meio àquela prova para os discípulos, mas Jesus estava no barco. Muito bem.
Vamos adiante, já temos alguns irmãos participando aqui no nosso chat. O irmão Saul Vargas, aqui da nossa sede internacional, Deus abençoe, sempre cooperando conosco. Deus abençoe, irmão Saul, irmão Luiz Fernando Correia, lá da área Berceba, também está conosco, Deus abençoe. Também a irmã Fátima Correia, lá do Amazonas, olha aqui na área Codajás, que Deus abençoe, irmã Fátima. Ah, irmã Fátima, agora estou lembrando dela, acho que ela já esteve na minha casa, irmã Fátima. Também irmão Michel também está na escuta, Deus abençoe, irmão Michel. Muito bem, compartilhe essa programação, você que está pelo YouTube e você que está na Rádio Esperança, você pode contatar conosco através do WhatsApp 98164-1249. Apenas mensagens de texto. É bom frisar, né? A pessoa manda um áudio assim, não tem como nós ouvirmos áudio. Então, somente mensagem de texto. 98164-1249. Irmã Tainê, vamos colocar a nossa agenda de cultos, por favor? Fique ligado aí, olha só os dias de culto. Hoje à noite temos culto de ensinamento, mas amanhã temos, a partir das 9 da manhã, a consagração da União Feminina. Vamos ver a agenda de cultos da igreja. Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às 11h30 e um outro culto às 14 horas e 30 minutos. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da sede internacional às 15 horas. E à noite também temos, às 19h30, um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde, às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação, a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a escola bíblica dominical, a partir das 17 horas e 30 minutos. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família. Tá, então, a agenda dos cultos na nossa igreja, você ouviu aí, e eu quero te convidar a estar conosco numa dessas reuniões, né? Porque é uma bênção, não é somente na terça, não é somente no sábado, no domingo, não, nós temos cultos praticamente todos os dias da semana, ou à noite ou à tarde. Muito bem, hoje é dia 28, terça-feira, hoje encerra o LAR. Né? O que é o LAR? É o Locubratório Apologético Restauração. É um trabalho que é feito, uma imersão, né, lá no sítio de Bom Retiro do Sul. Os nossos adolescentes estão lá desde quinta-feira, eu acho, quinta ou sexta. Acho que sexta-feira, desde sexta. Sexta-feira, quinta? Desde quinta, então, ó, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. 5 dias estão lá. Hoje encerra, hoje à tarde é a formatura, à noite provavelmente vão estar no culto. Então, um trabalho que tem sido realizado anualmente e que tem marcado a vida dos nossos adolescentes. Se você tem filho adolescente, né, procure se inteirar desse trabalho que é feito
Nós temos a central de adolescentes aqui na nossa sede e é uma bênção. Você pode participar, trazer o teu filho para participar das atividades e você vai ver a mudança que Deus vai fazer no teu filho adolescente. Quem sabe é um adolescente, aquele adolescente, né, que alguns chamam de aborrecente, né, começa a entrar naquela fase difícil, mas Deus tem vitória para aquele que se coloca na posição. Amém, meus irmãos? Vamos adiante. O pastor já está na linha, irmã? Ainda não? Faltam 3 minutos. O nosso convidado vai entrar em linha conosco. Enquanto isso, nós vamos ouvir, sabe o quê? Vamos ouvir a chamadinha da nossa livraria Ramo da Videira. Lembrando que o slogan é: o nosso objetivo é abençoar a sua vida. Você quer ser abençoado por Deus? Vem na livraria Ramo da Videira adquirir materiais para a sua edificação. Livraria Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008, é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos, além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número 312, no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br. Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp, código de área 51 982 641 450. Ramo da Videira, nosso objetivo é abençoar a sua vida. Programa Restauração vai ao ar de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, né? Programação ao vivo com as informações da igreja, de segunda a sexta-feira, neste horário do meio-dia. A sua companhia para você que está em casa almoçando, você que está no trânsito, você, quem sabe, está no intervalo do seu trabalho, né? Pelo seu smartphone. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Já temos o nosso pastor? Ah, tá. Muito bem, vamos atualizar os nossos irmãos que estão videologados. Irmão Michel Silva Lopes, a irmã Verinha Wolff, diretamente do litoral, participando. A irmã Kátia Brito, Deus abençoe, irmã Kátia. Laerte Pereira de Andrade, também. A irmã Vitória Vick, também o irmão Paulo Ricardo Ribeiro de Canguçu. A irmã Stephanie Gomes, lá da área oeste do Paraná, cidade de Cascavel. Deus abençoe. A irmã Daniela Wolff, minha querida esposa. A irmã Egladir, também o irmão Daniel Belico. Deus abençoe. Sempre ligadinho, ele que é um amigo de longa data aí, né, de uma igreja co-irmã. Paulo Robson, nosso irmão, é o nosso Paulo Robson? Acho que é, né? Nosso presbítero. Muito bem. Vamos adiante. Hoje, terça-feira, de culto de ensinamento, nós temos que... Eu creio que o nosso pastor tem muita coisa para nos falar, né? Ele ficou em retiro, buscando a Deus aí um período. Semana passada não pôde estar conosco no culto, porque Deus não tinha dado o amém ainda, mas ele já retornou. Domingo ele estava no culto conosco aqui na sede, e certamente hoje ele vai trazer muita coisa boa
aos nossos irmãos que vão estar no culto. E se você não puder estar, por alguma razão, o culto é transmitido pelo canal oficial da igreja no YouTube. Muito bem. Continuem participando, compartilhando essa programação e deixando o seu like. É muito importante esse simples gesto, irmão, de deixar o like. Nós temos agora aqui, 38 aparelhos conectados e apenas 19 likes. Isso não pode, a metade não pode acontecer. Pastor João César já está conosco, já deve ter deixado o like lá, né? Paz do Senhor, pastor João. Paz do Senhor. O senhor está falando Jorge. da onde? Desculpa, não lhe ouvi. O senhor está falando da onde? Estou da minha casa, em Odivelas, no Grande Lisboa. Grande Lisboa. Que horas são agora aí, pastor? Agora são 3 horas de fuso horário, né? Então aqui é 15 horas e 15 minutos, eu acredito, não? Daí é 12h15 agora? Isso. Exatamente. Atrapalhando a sua cesteada? Não, eu estava até agora com os irmãos aqui em casa, saíram há pouco. E eu disse que precisava participar do programa aí com meu irmão Jorge Wolff e os queridos ouvintes da programação. Amém. Portugal não tem esse costume que tem na Argentina, aqui nos países, que depois do almoço eles vão tirar uma cesteada, né? E ficam ali 2 horas, comércio fechado, todo mundo vai dormir um sono da tarde. Não, mas a Espanha aqui do lado tem. Ah, a Espanha tem. A Espanha tem. Então, os países aqui que falam a língua espanhola, então pegaram esse hábito lá da Espanha. Muito bem. E qual é a temperatura aí, pastor? Agora ela está na faixa dos 13 graus. 13 graus? Ah, tá. Não está frio, então? Não. Mas já fez mais frio aí, né? Teve muito. Teve uns dias aqui que foi de gelar mesmo. Estava 3 graus, 4, teve um dia muito frio. Teve um dia que eu fui para o norte, lá na igreja nossa, em Lousada, e chegou a 0 grau. 0 grau. Nós estamos agora no inverno lá na Europa, né? O pastor está lá em Portugal, lá é inverno, e nós aqui nesse calor louco aqui. Aí a temperatura está alta, então. Ontem, hoje, deu uma chuvinha, deu uma refrescada. Está um 31 hoje. Tá bom. Pastor João, eu recebi aqui umas informações que Portugal está fazendo muita atividade de evangelismo, entrou aí nesse propósito de salvação de almas. Inclusive, o senhor esteve na Itália. Conte para nós um pouquinho aí o que Deus está fazendo em Portugal. Meus irmãos, nós temos seguindo aí a revelação, né, de Deus, que Deus tem dado também para a nossa liderança, e temos procurado colocar em prática aquilo que já está pronto, né? Nós começamos aqui uma campanha evangelística nas congregações da área de Lisboa, na sede, Setúbal e Almada. Começamos pela sede, 4 dias de campanha evangelística, com evangelismo nas ruas e campanha de oração. Fizemos aí 2 semanas de campanha de oração, de jejum, e quinta-feira, no dia 23, começou a campanha na igreja. Então, com o propósito de ganhar uma quinta, sexta, sábado durante o dia, à noite e domingo pela manhã. E foi algo maravilhoso. No sábado, nós saímos para as ruas com a igreja, cantando, entregando convite, parando em alguns pontos estratégicos e cantando, evangelizando, orando. Entregamos centenas de convites. Envolvemos a juventude, né, feminina, cavalheiros, infanto juvenil, toda a igreja envolvida. Foi algo maravilhoso, maravilhoso mesmo. Isso na sede de Lisboa. Isso, na sede nacional aqui na Bartolomeu Dias, 19A, fica na Amadora. Amadora é uma cidade do Grande Lisboa, conselho. E aí nós
nós fizemos esse trabalho e deu um resultado maravilhoso. Teve salvação de almas, teve reconciliação. Foi gratificante mesmo. Né? Gratificante mesmo. Ver as pessoas vindo à igreja, confessando Jesus como Salvador, outras se reconciliando. E a igreja se animou, né? Ficou muito animada. Muito feliz pelo resultado, por esse investimento. Agora vamos repetir o mesmo na Congregação da Almada, já é agora dia 14, 15 e 16 de fevereiro. Temos lá 3 dias. E em Setúbal, o que faz parte da área, vamos ter no dia 28 de fevereiro, 1º e 2 de março. Vamos fazer o mesmo. Setúbal fica a quantos quilômetros aí de Lisboa? 50. 50. Mas tem outras cidades, o senhor também está ali na volta, ali, né? Leiria, qual é a outra? Almada. Almada. Almada é outra congregação. E Leiria é uma cidade... Leiria é a capital de um distrito, vamos dizer assim. É que Portugal é bem pequeno, então não é dividido por estado, é dividido por distrito, né? Sim. Então, e cada distrito tem a capital. Setúbal é um distrito e tem a cidade de Setúbal. Assim como Porto Alegre, né, é a capital do estado do Rio Grande do Sul. E Leiria é uma cidade e também vamos dizer assim, a capital do distrito de Leiria. E lá nós temos 2 membros da nossa igreja e um candidato a batismo. E nós, no dia 18 do mês de janeiro, foi feito o primeiro culto lá na casa do irmão Lázaro, da irmã Magda. Foi o primeiro culto realizado e estamos orando a Deus para que Deus nos dê um obreiro para lá. Porque lá também temos uma jovem senhora, a Jéssica, é uma portuguesa, ela aceitou Jesus como Salvador, mas de uma maneira espetacular, assim. Deus se encontrou com ela e ela começou a obedecer a doutrina sem nunca ter entrado em nenhuma igreja. E dia 18 foi o primeiro culto que ela participou, presencialmente. Que maravilha. Ela O vive próprio essa Deus se doutrina. revelou para ela. Isso. Ela falaram sobre Jesus numa viagem que ela estava para a França, e ela voltou embora e ela começou a ler a Bíblia, pesquisar e se converteu. O senhor tem uma ideia, ela foi batizada com o Espírito Santo sem nunca ter entrado em uma igreja, e o primeiro contato que ela teve pessoalmente com crentes foi comigo e o presbítero Paulo, há quase 2 meses atrás. Que coisa Há linda. 2 meses atrás. Que maravilha. E ela recebeu a revelação da santificação de um jeito que ela disse que não entra, não tem muitas igrejas mundanas e ela não entra por causa dessa doutrina. O senhor vê que é uma coisa tão tremenda que ela tem 30 anos, 32, 30, tá 31 ou 32 anos. Ela tem 2 filhinhos, um de 6 anos, um de 2, 3 anos. E ela vivia junto com um homem muito rico de Leiria, um homem com muitas posses, rico. Só que este homem não era divorciado, ele estava casado ainda com a antiga esposa. E ela começou a ler a Bíblia e ver que ela estava em adultério por o homem ser casado. E ela deixou dele e foi viver de favor na casa do pai, sem ter um conselho, sem uma pessoa, sem um pastor orientar ela, sem uma igreja orientar ela. Lendo a Bíblia, ela entendeu aquilo e tomou uma decisão. O pai dela é muito católico, mas são de uma família tradicional da cidade. Não concorda com a fé dela, ela não tem apoio nenhum de familiar, de ninguém, da família. E ela disse que que ela perdeu tudo. O que sobrou para ela é o suficiente, que foi Deus. Que maravilha. Quando o Espírito Santo convence, convence. Maravilha, né? Exatamente. Então o senhor está precisando de um obreiro para a Leiria. Leiria. E foi lá onde teve o primeiro culto. O presbítero Paulo foi realizar lá o primeiro culto. Nós começamos na casa do irmão Lázaro, a irmã Magda vieram aí da sede, morar em Leiria. E aí encontramos essa irmã lá, que
se batizou, que quer se batizar, passamos o livro do curso de integração para ela, para descer as águas do batismo. O senhor já está há quantos anos aí em Portugal, pastor? Esse mês de junho, agora faz 8 anos. 8 anos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, não sei se já tinha feito alguma vez. Qual foi a sua maior dificuldade enfrentada aí na Europa? Aí, o senhor, assim, que quando saiu do Brasil, assim, qual foi o maior, sei lá, maior obstáculo, assim, maior dificuldade que o senhor teve aí? Com a alimentação, se adaptou bem? Bem, assim, na questão assim, natural, moradia, alimentação, cultura, não me foi tão difícil, né? Tão difícil. A realidade que mais me impactou foi mesmo a do mundo espiritual, a igreja, a maneira das coisas ser, é outra realidade, né? É totalmente diferente do que a gente é acostumado a viver no Brasil, a maneira de conduzir o trabalho, de buscar as pessoas, quando tu chega no Brasil, as pessoas chegam por uma estrutura, entram numa igreja que está andando, tem um corpo, e as pessoas têm que se adequar àquilo para entrar na comunhão. Aí tu chega aqui, tu pega um povo que não tem uma ideia dessa igreja, não tem uma igreja que tem um corpo, uma estrutura, que vivem a palavra daquele jeito, e daí para eles vivem natural, que aquilo é normal, e que as pessoas andam daquele jeito por opção, não por uma questão espiritual. E aí tu tem que trabalhar com aquele povo para levar eles para Deus, para levar eles a obedecer essa doutrina. E aí tu vê isso, que é a maior dificuldade, porque daí quando as pessoas chegam do Brasil aqui, elas chegam aqui e dizem, mas é diferente da igreja do Brasil, é diferente mesmo, porque é outra realidade, né? O missionário ele está ali justamente com essa missão de levar as pessoas à obediência a Cristo, né? E aí tu vai para o meio de um pessoal que não tem Cristo, não tem esse conhecimento, falando isso do povo daqui, né? Sim. Então isso é um desafio muito grande, muito grande. E aí a gente sente esse combate. Eu passei coisas aqui que eu nunca havia passado. Eu pastorei igreja, 20 anos que eu pastorei igreja. Fez 21 anos agora que eu pastorei igreja. 21 anos. Eu comecei a pastorear a igreja quando a minha filha nasceu, a Isabel. E ela fez 21 anos ontem, no domingo, né? Então, eu comecei a pastorear a igreja com o nascimento dela. E eu nunca vivi embates e combates como eu vivi aqui, nunca, de maneira alguma, né? Então, essa é a maior dificuldade. Maior dificuldade mesmo assim, sem sombra. O idioma é bem semelhante, né? É parecido, bem parecido. A gente acostuma e no início sente um pouquinho de dificuldade, mas rapidamente se acostuma. Certo. Mas a igreja é outra realidade. Aí é tradicionalmente são católicos, né? Idólatras. E tem bastante igreja evangélica, mas tudo mundana? Tem igreja evangélica, mas é exatamente isso. As que eu conheço, que eu posso dizer, né, não vou generalizar, porque eu não conheço todas, né? Mas as que chegou ao meu conhecimento são igrejas que não tem muito compromisso com a palavra, quase nada, né? É uma coisa terrível. Né? Benção. Muito bem. Uma vez, o que marcou para mim foi um testemunho que o senhor deu para a irmã Ivoneide, sobre uma irmã lá da Angola, se não me engano, que ela falou para o senhor que ela nunca tinha ouvido falar em sua doutrina. Né?
E ela parece que ela usava brincos e tal, né? E aí o senhor foi conversar com ela assim, ela disse, olha, nunca ninguém me falou nada a respeito disso, né? Então a gente vê que realmente a necessidade, né, da pregação da genuína palavra, né, pastor? Exato. Tem uma irmã Cidália, do Cabo Verde, Cabo Verdeano, mas já está aqui há muitos anos. E ela chegou na nossa igreja e começou a visitar a nossa igreja, se converteu numa igreja mundana mesmo. É mundana e herética também, porque eles ensinam a falar em língua. O falar em língua é aprendido. E quem não fala em língua, que eles ensinam, trata como endemoniado. Tanto que chegou uma outra irmã aqui, de São Tomé e Príncipe, que foi nessa igreja e foi expulsa de lá, porque dizia que ela tinha um demônio, porque ela não conseguia, ela se sentia muito ruim falar as línguas que eles mandavam ela falar. E essa irmã Cidália ficou na nossa igreja, e hoje é membro da nossa igreja, justamente por causa do ensino da palavra. O ensino da palavra de Deus. E ela hoje está ali servindo a Jesus com nós, e é uma outra pessoa. Quem conhece ela era uma pessoa que vivia totalmente fora dos princípios da santificação, e hoje está sujeita à palavra de Deus, é outra pessoa, e ela testifica que ela nunca viu. E uma coisa que marca aqui a nossa igreja, sabe o que é? Que eles todos falam, e não canso de falar, que eles dizem assim, que essa igreja é uma igreja que ama. É impressionante o que eles dizem. Os nossos irmãos de São Tomé e Príncipe, da Angola, de Guiné-Conakry, de Guiné-Bissau, melhor dizendo, Cabo Verde, vêm os brasileiros e eles ficam impressionados com o amor da igreja. Impressionado. Agora estou discipulando um que teve num convento, ia ser padre, e quer se batizar, e ele casou, a esposa dele já foi de uma igreja mundana, mas já está andando na doutrina, e eles falam a mesma coisa. Então eu vejo que Deus se manifesta na vida dos irmãos aqui pelo amor. Eles se sentem amados de um jeito que eles amam, tá ali. Tem um irmão, o irmão Carlos, o irmão Célcio, ele pega o microfone e ele diz, essa igreja vive o amor. Eu me sinto amado aqui. É uma coisa impressionante, aquilo ali é lindo de ver. É lindo de ver. A irmã Júlia, ela andou por muitas igrejas, assim, sem compromisso com a palavra, tentou se suicidar muitas vezes a ponto do corpo dela ser queimado, os braços, o peito queimado. Se queimou, se tocou fogo, depressivo. E ela aos prantos, assim, uma coisa, chorando, falando comigo, assim, mas num pranto, dizendo assim, pastor, se eu tivesse conhecido essa igreja antes, eu nunca teria feito com a minha vida o que eu fiz. Nunca, nunca, nunca. Então, e ela está ali, membro da igreja, hoje, cantando no coral da Neo Feminino. Né? O filho dela, que é ímpio, veio falar comigo umas 2 vezes, reconhecendo que a vida dela mudou quando ela veio para a nossa igreja, porque ela vai na igreja desde que ele se conhece por gente. Mas ele começou a dizer lá o nome de umas igrejas lá, e ele disse que aqui a vida dela mudou. Mudou, que ele queria continuar obrigando ela a tomar antidepressivo, e ela dizia para mim, eu tomo por causa do meu filho, mas eu não sinto mais nada. Quando eu tomo, eu passo mal, e quando eu não tomo, eu fico bem. Que maravilha. Então é a obra de Deus, né? É a obra de Deus. Coisa boa ouvir essas coisas que Deus faz, né? Nós não somos pregadores de placa de igreja, né? Mas não tem como não falar da diferença, né? Agora mesmo eu falei aqui, nosso pastor ficou um período aí longo aí na presença de Deus, lá em Bom Retiro. Todo final de semana vai um grupo de irmãos orar, jejuar, né? Então, Deus se agrada, né, pastor? E Deus começa a manifestar na igreja. Isso não é só aqui em Porto Alegre. Isso é lá na Europa também, né, pastor? Exatamente. E a questão não nós entendemos perfeitamente que nós, como líder, eu, como líder, falando de mim, tenho muito que melhorar. A igreja que eu pastorei tem muito que melhorar. E nós, no ministério, tem muitas coisas para melhorar. Nós reconhecemos isso, né? Que nós temos. Agora, uma coisa é tu ter que te converter.
outra coisa é ter que melhorar. A pessoa que tem que se converter, ela tem que mudar a direção. Jesus está aqui e ela está andando para cá. Então ela tem que voltar para Jesus. E nós temos uma certeza, nós temos no caminho, nós temos andando para Ele. É verdade. Temos que melhorar muito, mas temos no caminho, né? E isso que nos alegra, saber que os nossos líderes estão orando, estão jejuando, estão buscando a Deus. Aceitamos a crítica, sabemos que precisamos melhorar, né? Amém. Sabemos que é esse o caminho. Amém. O pastor João César vai nos trazer uma palavra, mas antes de ele trazer a palavra, eu quero atualizar os irmãos que estão conosco. Olha aqui, o nosso diretor, pastor Rodinaldo, está conosco aqui na escuta. Ele que foi lá para Bom Retiro do Sul buscar o seu filho, que está participando lá do LAR 2025. O irmão Valmir, lá de São João Batista, está dizendo que o som está baixo, mano. Já chegou? Já arrumou? Tá bom. Jorge Farias, de Palhoça, a irmã Lília, Cátia Brito, Tatiane Parodi, Olinda Peixoto, lá da Canazava, Sofia Isabelita, lá de Quaraí, Isabela, melhor, Sofia Isabela, Aline Tio, de Quaraí também, Claudemir Cardoso, lá de Portugal, em Lousada. Deus abençoe o pastor Claudemir. O Neuso Paz de Viamão, Adélia Beatriz Lopes, Cátia Brito, está dizendo aqui, por isso a importância de orar pelos nossos missionários. Amém. Adélia Beatriz, que não diz de onde que é, mas ela certamente é aqui dos países latinos, aqui, né? Fala em espanhol. Muito bem. O horário avança e nós vamos ouvir a mensagem da Palavra de Deus, pastor João César, com plena liberdade de ministrar. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vou compartilhar uma palavra aqui com os irmãos. Eu pedi que o irmão Jorge Wolff me ajude, que eu estou sem relógio aqui. Tá bom. Aí, o senhor dá um amém, aí eu vou entender. Tá bom. Tá? Sem problema, me ajuda. Mas 1 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 12 até o versículo 16 diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim a principal evidência, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, olhando a palavra de Deus, nós vemos o quanto Deus faz esforço para salvar alguém. Deus quer salvar. Nós vemos isso no plano da salvação, no envio do seu Filho Jesus. E o apóstolo Paulo agora testifica disso, falando da sua própria vida, e ele diz, olha, eu sou testemunha do quanto Deus quer salvar. O esforço que Deus faz para salvar alguém. Eu sou o exemplo disso, pois Paulo, um perseguidor da igreja, alguém que procurava destruir a igreja. Se fosse na análise humana, quem sabe muitas pessoas pensariam que o que ele mereceria era ser morto, ser apedrejado, né? E Deus agiu totalmente diferente daquilo que algumas pessoas poderiam pensar. Deus trabalhou
para salvá-lo. Jesus foi e encontrou-se com ele para salvá-lo. E ele, então, agora diz, olha, eu sou testemunho do quanto Deus quer salvar o homem. E para salvar o homem, Deus trabalha de muitas maneiras. Envia, a Bíblia Sagrada diz que Deus envia mensageiros. A Bíblia Sagrada diz que Deus dá sonhos, dá visões, né? Alcança a pessoa pela pregação do Evangelho, porque Deus quer salvar. Aleluia. E se Deus quer salvar, esse sentimento que Deus tem de querer salvar o homem, salvar a todos, aleluia, esse sentimento precisa estar também no nosso coração. Foi isso que o apóstolo Paulo, que a palavra de Deus diz, e que o apóstolo Paulo expressou que estava no coração dele, lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 19, ele diz, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Então, observa que Paulo recebeu essa revelação, né, de Deus, o sentimento de Deus. Tu imagina, Jesus foi encontrar com ele, um perseguidor da igreja, um homem que consentia com a morte dos cristãos, um homem que procurava prender os cristãos, queria de toda maneira acabar com o cristianismo. Mas Jesus não foi ao encontro de Paulo para destruir Paulo. Jesus foi ao encontro de Paulo para salvar a vida de Paulo, para mudar a vida de Paulo. Aleluia. E ele agora testemunha, eu sou a evidência disso, do quanto Deus quer salvar. Eu sou a prova que Deus quer e pode mudar a vida das pessoas. E agora ele diz assim, e Paulo sabendo disso, ele diz assim, eu estou com esse sentimento, sendo livre, eu me faço de escravo, a fim de ganhar o maior número de pessoas, né? Aí ele começa a dizer que procedi para com os judeus como judeus, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus. E ele vai dizendo, e ele termina dizendo, fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Que esse sentimento seja o sentimento que esteja no nosso coração. Nós não podemos desistir de quem Deus não desistiu. Nós não podemos deixar de fazer aquilo que Deus não deixou de fazer. Nós precisamos fazer de tudo para com todos, para ver se conseguimos salvar alguns. Infelizmente, muitos se perdem, mas o nosso sentimento tem que continuar sendo o mesmo de Cristo Jesus, ou o mesmo sentimento de Deus, que a palavra diz que Deus não quer que ninguém se perca, né? 2 Pedro 2:9 nos mostra isso, Deus não quer que ninguém se perca. E Paulo escreve a Timóteo 2, 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao 4, que Deus quer que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Deus trabalhou para salvar todos. Deus fez de tudo para salvar todos. Se aqueles que não forem salvos jamais vão poder acusar Deus de Deus ter se negligenciado ou se recusado de salvar ou ajudar, jamais. E também não pode o diabo fazer isso contra as nossas vidas. Nós precisamos salvar todos. Lutar para salvar a todos, melhor dizendo. Nós precisamos trabalhar para salvar a todos. Nós precisamos nos empenhar para salvar a todos. Nós precisamos nos preocupar em evangelizar a todos. Nós precisamos nos preocupar em levar a todos a Cristo. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Nós precisamos ter esse sentimento no nosso coração. Glória a Deus. E Paulo tinha esta revelação. Tinha a revelação. Ele sabia que ele era o que ele era por causa da misericórdia. E ele pronuncia isso quando ele fala. Ele diz, no outro tempo eu era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Então, ele sabia que
ele alcançou, obteve, Deus alcançou a ele a sua misericórdia. Nós estamos aqui por quê? Porque éramos diferentes do apóstolo Paulo? Não. Muito, quem sabe muito pior do que ele, fizemos coisas terríveis, mas chegamos aqui porque alcançamos a misericórdia. E essa misericórdia que alcançamos, nós estamos lutando para que alcance também a todos os homens. Por isso a igreja investe na obra missionária, por isso a igreja envia missionários. Aleluia. Por isso que aquilo que para um é gasto, alguns podem pensar que seja desperdício, né? Como temos missionários aí que estão lá cuidando lá de 6, 10 pessoas, e as pessoas pensando, investir dinheiro para cuidar de 6, né? Ou gastando dinheiro para cuidar de 6, para a igreja, sabe que aquilo é fazer de tudo para com todos, para ver se salvam alguns, né? Nós vamos continuar lutando, e esse sentimento que esteve no coração do apóstolo Paulo precisa estar no teu coração, irmão. Não pode deixar apagar do teu coração esse sentimento. Nós não podemos deixar de ganhar almas porque a pessoa é um blasfemo, como foi o apóstolo Paulo, um perseguidor, como foi ele, né? Um insolente. Não. Pelo contrário, Jesus, mesmo sabendo que ele era um perseguidor, um blasfemo, um insolente, foi se encontrar com ele. Aleluia. Oh, glória seja dada a Jesus, foi se encontrar com ele. Jesus, mesmo sabendo que eu não valia nada, que eu era um insolente, que eu era um blasfemo, foi se encontrar comigo. Por isso que ele espera que nós não nos esqueçamos disso, que nós não venhamos ignorar que a nossa salvação se deu por misericórdia e que nós precisamos continuar, então, esse trabalho de evangelização, de pregação. Por isso que a igreja está aqui, evangelizando, pregando. E quando eu não tem como não nos emocionar, quando eu falo da irmã Júlia, da irmã Cidália, de tantos outros irmãos aqui que Deus tem trabalhado na vida deles, né? Então, não tem como não se emocionar de ver as obras que Deus faz. Não somos nós, mas Deus faz, por intermédio das nossas vidas, por intermédio da vida dos irmãos. Deus faz. E eu louvo a Deus pela igreja do Senhor Jesus, pelos companheiros que nós temos aqui. O pastor Claudemir, que era um obreiro integrado no Brasil, veio para cá para trabalhar, está trabalhando de segunda, né, a sexta, às vezes sábado, para manter a família, está lá, para poder termos uma igreja lá no norte. Né, porque não teríamos recurso de manter um obreiro lá pregando, mas ele está lá pregando. E agora temos esta igreja lá, essa necessidade de uma igreja em Leiria. Eu creio que Deus vai nos dar obreiro para Leiria, porque Deus quer salvar. E a igreja do Senhor Jesus tem o mesmo sentimento. Quer salvar, quer levar as pessoas a Cristo Jesus, quer levar as pessoas à obediência à palavra de Deus, a conhecer a Deus, a se encontrar com Deus. Quando eu falei com a Jéssica, nós vemos isso, o quanto Deus, o esforço que Deus faz para salvar, né? Não tendo uma igreja de doutrina perto dela, Deus se revelou a ela. E ela vive essa doutrina como se estivesse participado da escola da mulher obreira da nossa igreja. É uma coisa impressionante. E quando ela começa a falar de Deus, ela começa a chorar. Ela não se contém, ela começa a chorar, derramar as suas lágrimas diante daquilo que Deus tem feito na sua vida. Né? E ela disse para mim, diante da dificuldade que ela vive, da perseguição que ela vive dentro da família, da dificuldade que ela tem para servir a Deus, ela disse que não tem como deixar Jesus, porque ela não consegue negar, né, a existência de Deus, aquilo que é fato, aquilo que é verdadeiro na sua vida. Aleluia, glória a Deus. E por isso que ela está pregando o evangelho. E já vivendo milagres. Observe que ela foi pregar para
por uma senhora, e ela começou a falar de Jesus para a senhora, e a senhora, um pouco duvidando daquilo que ela disse para a senhora: tu quer ver como é Deus que está falando contigo? Tira os teus brincos. E a mulher tirou os brincos e disse: agora segura os teus brincos na tua mão. E tu vai ver que isso vai queimar em tua mão. E a mulher soltou os brincos, porque começou a queimar na mão da mulher. Ela estava assustada, até ela disse: pastor, eu nunca fiz isso, eu nem sei se isso pode na Bíblia ou não pode, mas eu estava pregando para a mulher, e quando eu vi, eu falei isso, eu falei e aconteceu. Então, observe, irmãos, o esforço que Deus faz para salvar alguém. Como Deus quer salvar. Deus se move para salvar. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Deus, ele opera e faz coisas maravilhosas com o propósito de salvar as pessoas. Glória a Jesus. Então, este seja o teu sentimento, seja o sentimento da igreja. Precisamos aproveitar este momento de Deus, que Deus está falando conosco, nos estimulando a ganhar almas. Temos que aproveitar isso e irmos avante para podermos cumprir com essa vontade de Deus, que é salvar a todo mundo. Amém, pastor. Amém. Pastor João, quando é que o senhor vem para o Brasil? Se Deus assim permitir, dia 10 de abril. Ah, vai vir para o Congresso? Ah, que benção. Isso. Que maravilha. 10 de abril, se Deus quiser. Tá. Chegou um pedido aqui, ó, vou ter que fazer ao vivo, né? Não tenho contato com o senhor. Se o senhor pode ficar para o programa Heróis da Fé. Olha, eu posso. Tive que convidar ao vivo aqui, porque não tem outra maneira, né? Tá bom. Posso. Tá. O senhor já Posso. fica aí, o senhor já vai orar no finalzinho do programa. Tá bem. Nós temos aqui mais irmãos participando. O irmão Edmilson está lá no litoral trabalhando e está sintonizado conosco. A irmã Áurea Tápia também, mandando uma saudação ao pastor João César, Ivoneide Machado, Maria Aparecida, Solecira, irmã Solecira, Deus abençoe. A irmã Lília, o pastor Mauro Padilha está conosco. Também aqui o irmão evangelista Clóvis. E a irmã Délia está pedindo: Deus salve minha alma. Será que ela está pedindo salvação? Vamos orar para Deus salvar a irmã Délia. E a irmã Cristina Borovski, também aqui agora entrou a família Recuerdo. Deus abençoe. Pastor João César, então, estará orando já no encerramento desta programação. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, te dou graça por esta oportunidade, pela vida de todos os irmãos que estão acompanhando esta programação, pela vida do irmão Jorge Wolff. Peço que a tua mão de misericórdia continue sobre a vida de todos aqueles que têm pedido oração, todos aqueles que têm apresentado a sua necessidade. Socorre-os, Senhor. E eu peço ao Senhor que esse sentimento que havia no coração de Cristo Jesus, que há no seu coração, que há no coração de Cristo Jesus e que havia no coração do apóstolo Paulo, haja no nosso coração. Que possamos fazer de tudo, Senhor, para com todos, para salvar, Senhor, alguns, em nome de Jesus. Que a mão do Senhor continue sobre todos, para a glória de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor João César, agradecemos aí a sua participação, sua disposição, sempre edificando, né, com os testemunhos aqui. Várias pessoas já comentaram que os testemunhos foram impactantes. E pelo que a gente conhece o senhor, né, o senhor é um homem que é zeloso pela palavra, prega o evangelho verdadeiro e genuíno. Deus continue abençoando a obra em Portugal. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Então tá. Deus abençoe a todos. A irmã Tainê vai colocar ali um louvor. E estamos encerrando o programa. O programa Restauração volta amanhã ao meio-dia. Não me olha assim, Tainê. Não me olha com essa cara, Tainê. A irmã Tainê está brava comigo. O programa Restauração volta amanhã, meio-dia. Não esqueça, hoje à noite, culto de Santa Ceia do Senhor, ministração da palavra pelo pastor Humberto. Traga o teu quilo e ajude uma família necessitada. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.
Quantos soldados de Jesus tem aqui nesta noite? Aleluia! Ele vai derramar o bálsamo sobre a tua vida nesta noite, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Há muitos feridos choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem, sua necessidade atende hoje. Não deixe o soldado ferido